Shalom para todos. Estamos chegando em Rosh Hashanah. Vamos falar um pouco sobre a preparação, uma preparação urgente, final, para Rosh Hashanah e umas dicas importantes que pode ajudar a gente a fazer melhor Rosh Hashanah. Também na parte prática e também na parte de entendimento, de aproveitamento. Que quando acende as velas de Rosh Hashanah, se faz Shechianu, Abraha Shechianu. Também no primeiro dia se faz, também no segundo dia se faz. Nesse ano tem uma coisa extra, que pode pensar quando acende as velas de Rosh Hashanah Shechianu, pensar também nas mitzvot do ano sabático, de Shemitah, que a gente está entrando agora nesse ano, é o ano da Shemitah, e isso requer da gente alguns cuidados, ainda mais quem mora em Israel, frutos que vêm de Israel, tem que ter os cuidados das leis de Shemitah, uma vez que a gente vai cumprir as leis da Shemitah esse ano, então pode ter intenção, é bom ter intenção também quando faz Shechianu, também de estar cumprindo o Shechianu para as leis do ano sabático, da Shemitah. No segundo dia de Rosh Hashanah também se faz Shechianu. As mulheres quando acendem as velas, os homens se faz no Kiddush. Quando faz o Kiddush, faz Shechianu. É bom no segundo dia para fazer Shechianu, uma vez que Rosh Hashanah pode ser considerado um dia longo, de 2 dias. Então é bom que no segundo dia tenha uma roupa nova que se faz Shechianu, como um terno novo, um vestido novo, ou uma fruta que ainda não comeu na estação, que uma fruta nova se faz Shechianu. E nesse caso é bom que a fruta esteja no ambiente, quando a pessoa faz Shechianu, e logo depois do Kiddush, comer dessa fruta, ainda mesmo antes de comer do pão, e não comer mais de um kezait, para não entrar em dúvidas de brachot. Então esse é o ponto em relação a brachá do Shechianu. Já que a gente lembrou do tema de acender velas de Rosh Hashanah, tem que lembrar aqui 2 pontos do acendimento de vela. O primeiro ponto de acendimento de vela, que no segundo dia de Rosh Hashanah, só pode acender a vela depois que já está de noite, depois que já saiu, com certeza, o primeiro dia de Rosh Hashanah, ou seja, depois da saída das estrelas do primeiro dia, quando termina o primeiro dia de Rosh Hashanah, aí se acende a vela do segundo dia de Rosh Hashanah. Passando fogo, é claro, e não acendendo fogo novo. Somente passando o fogo, porque em Yom Tov não se pode acender fogo, se pode passar fogo. Também tem que tomar o cuidado de não apagar o fogo. Depois tem um recipiente para botar o fósforo aceso e ele apaga sozinho, num local seguro. É claro, para não vir em risco de ter problemas de incêndio, essas coisas. Se prevenir antes de Rosh Hashanah é deixar as velas preparadas para o segundo dia, porque não pode preparar as velas em Yom Tov. A pessoa pode estar incorrendo proibições de Yom Tov, se ela vai preparar a vela, esquentar a vela para prender, para grudar. E se a vela é feita é colocada como uma flutuante, um pavio flutuante no óleo, então é bom derramar no recipiente todo o óleo junto com o pavio e botar óleo novo e pavio já preparado antes de Rosh Hashanah, um pavio novo sobre o óleo. Tá bom? Esses são os cuidados que se deve tomar em relação ao acendimento de velas em Rosh Hashanah. Como o Rosh Hashanah é a raiz do ano que vai chegar, a cabeça, como fala a tradução literal, Rosh é a cabeça do ano, tudo que vai ter no ano que vem é decidido, decretado nesses dias, nesses 2 dias de Rosh Hashanah. Então, tudo que a gente faz nesses dias influencia o ano inteiro que vai entrar. Então, daí vem o costume que os sábios já de longo tempo, de fazer os simanim, os sinais que se faz na noite de Rosh Hashanah, também no primeiro dia, também do segundo dia. Sinais que se faz no Rosh Hashanah já é visando para deixar essa influência para o ano que vai entrar, para todos os dias do ano vai ter essa influência das brachot que a gente deixa. A gente coloca dentro os sinais dentro de alimentos que têm nomes que são compatíveis com as brachot que a gente faz para recair no ano essa influência. Existe a sentença a cada ano, que é Rosh Hashanah, existe a sentença de cada mês, que é no Rosh Chodesh, existe a sentença de cada dia, quando a pessoa ela dorme, quando a alma sai do corpo, tem sentença de cada dia. E tem a sentença de cada momento que a pessoa vive, são aspectos diferentes de sentença. O Talmud cita também esse aspecto de que a cada momento a pessoa está sendo julgada, mas é diferente. Tem a cada ano, por exemplo, o potencial
para o ano inteiro. O que não foi decretado em Rosh Hashanah, a pessoa não tem como alcançar no ano, se não foi decretado em Rosh Hashanah. Pode ser que ela não vai ter mérito de trazer para a prática tudo que foi decretado para ela no Rosh Hashanah. Pode ser que ela não vai conseguir alcançar tudo que tinha potencial para ela. Mas ela não tem como alcançar além do que foi decretado para ela em Rosh Hashanah. Em Rosh Chodesh, tem uma análise para o próprio mês. Cada mês é decidido nesse mês o quanto do Rosh Hashanah vai vir para a prática, a cada mês. E a cada dia também para esse dia dentro do mês. O quanto vai ser esse dia, vai ser relevante para a tua função, o quanto você vai receber para esse dia. E a cada momento é como se fosse uma inspeção, a pessoa está sendo inspecionada para ver se está indo tudo bem, como alguém está numa fábrica, ver se está tudo funcionando bem. E se tem algum problema aqui, de repente tem uma mudança, aí tem que aqui dar uma advertência, aqui tem que dar um prêmio, etc. Então, no dia a dia, está tendo, a cada momento, também uma análise das ações da pessoa, o Talmud cita isso, e a cada dia uma sentença, e a cada mês uma sentença, porém, a raiz de todas as sentenças do ano é em Rosh Hashanah. Porque o que não foi decretado em Rosh Hashanah, em potencial, não tem como alcançar. É como se fosse a cabeça do ano, é como o cérebro. Tudo vem, se não está no cérebro, não adianta. A pessoa não tem como botar em prática no corpo. Se a pessoa está faltando, por exemplo, tem um problema em algum dos membros, ela pode, se no cérebro está tudo bem, ela pode tentar consertar. Mas se no cérebro já não, o problema vem do cérebro, então não tem como consertar um membro, porque não tem a força em potencial. Essa é a ideia. Os dias do ano são os membros, e o Rosh Hashanah é a cabeça, é o cérebro do ano, e tudo está sendo decidido nesses 2 dias que a gente está para chegar neles. Então, esse é o tema das sentenças, que na verdade a gente está a cada momento sendo analisado por Hashem, está sendo inspecionado. Mas esse dia é um dia que vai dar o potencial. Tá? Várias pessoas já perguntaram qual a diferença, tem sentença a cada dia, o que importa Rosh Hashanah, o que importa, tem Rosh Chodesh sentença, toda hora tem sentença. São aspectos diferentes de sentenças, como eu expliquei. Os 2 dias de Rosh Hashanah são 2 dias de sentença. O primeiro, a gente vê que é diferente dos outros Rosh Chodesh. Rosh Chodesh se faz no último dia de um mês, quando tem 2 dias de Rosh Chodesh, e no primeiro dia do mês seguinte. Em Rosh Hashanah não é assim, é o primeiro e o segundo dia do ano. Se faz o Rosh Hashanah. São 2 dias de sentença. O primeiro dia de sentença é um dia mais duro. A sentença é um dia de sentença mais dura porque cada indivíduo é julgado individualmente. O segundo dia é um dia mais brando e a sentença é mais branda e é mais sentença de sociedade, de países, de comunidades, coisas mais genéricas é no segundo dia julgado. Ambos os dias são Yom Tov e não se pode preparar do primeiro dia para o segundo dia. E uma vez, que também é bom lembrar aqui que tem a mitzvah do shofar nos 2 dias, de manhã na reza se faz o toque de shofar, e no primeiro dia a mitzvah é uma mitzvah da Torá, e no segundo dia a mitzvah é rabínica, no segundo dia de Yom Tov. O toque de shofar, no segundo dia, uma mitzvah rabínica. De todas as maneiras, os sábios já ensinam, também os sábios da parte oculta da Torá, que esses 2 dias têm influência de sentença, como eu já falei. O primeiro dia é mais específico, mais voltado a cada um em si, o segundo dia é mais genérico, mas todos os 2 dias se juntam e fazem uma influência de sentença para o ano que vem, e que a análise segue durante os 10 dias de Teshuvah até o Yom Kippur. No Yom Kippur, a sentença é fixada e fechada para o próximo ano. Então, até Yom Kippur chama os 10 dias de Teshuvah, de retificação, que começa em Rosh Hashanah, o primeiro dia, e termina em Yom Kippur, que é o 10º dia do mês. No primeiro dia até o 10º, são 10 dias que se fala, 10 dias de retificação de Teshuvah. Por mais que em Rosh Hashanah não se lembra dos pecados, não se deve se lembrar, não se pode lembrar das ações erradas que fez durante o ano, já que Rosh Hashanah é um dia de sentença, então não se lembra das coisas ruins que a gente fez, as erradas que a gente fez, mesmo assim é considerado um dia de retificação, porque o ponto principal e essencial da retificação é reconhecer o domínio de Hashem. Essa é a base, essa é a essência de todo erro que a gente fez, todo pecado que a gente transgrediu,
vem da falta de consciência, de aceitação, de reconhecimento do domínio de Hashem. Então, em Rosh Hashanah, quando a gente recebe o domínio de Hashem, em essência, já é a base da retificação, é a base da Teshuvah. Por mais que a gente não está lembrando nenhum erro. Depois que já reconhece e se submete a Hashem, então os pecados, os erros ficam todos mais superficiais. É mais fácil limpar eles. Em Yom Kippur, é como se fosse a mikveh, que vai limpar tudo que ainda está preso na gente, todos os erros, todas as coisas ruins que a gente fez, que a gente já se desprendeu. Em Rosh Hashanah, desde Rosh Hashanah, recebendo o domínio de Hashem sobre nós, submetendo a Hashem. Isso é bom pensar também na hora do toque do shofar. Primeira coisa, no shofar, pensar, quando vai tocar o shofar, que está cumprindo a mitzvah de escutar a voz do shofar. É a primeira coisa importante de pensar quando toca o shofar. Durante o shofar, se submeter a Hashem, receber o jugo de Hashem sobre si, 100%, isso, a pessoa vai receber a influência do shofar de maneira fortíssima, se ela faz isso. É bom estar acompanhando os toques do shofar, tem que saber que toque está tocando. Para isso eu vou dar aqui uma breve explicação como é formado os toques do shofar. Às vezes fica confuso, com tanto toque de shofar fica confuso. Onde é que está? Toca shofar, toca outra vez, toca às vezes um som quebrado, um som inteiro. O que está acontecendo nos toques de shofar? Então vamos organizar os toques de shofar, porque é importante a pessoa que está escutando não só escutar os sons e ficar meio perdido, que som é esse? Um som quebrado, um som inteiro? Na verdade, vamos organizar isso, são 3, a Torá fala para tocar 3 vezes em Rosh Hashanah, teruá. Teruá é o nome de um toque de shofar. Vamos já falar dele. E antes de tocar teruá, tem que tocar antes uma tkiá e depois outra tkiá. Tkiá é um toque longo de shofar. Esse seria o toque de shofar pela Torá, 3 vezes fazer isso. Uma vez que a teruá, esse toque intermediário, quebrado, na verdade, tem algumas opiniões de como é esse toque. São 3 opiniões no Talmud, e as 3, na verdade, têm um aspecto de efeito, de influência, que se complementam. Então, foi decretado pelos sábios tocar 3 séries dos toques de shofar, de 3 toques de shofar. Então, acaba ficando uma série de 3 toques, 3 vezes. Deixa eu me constar. A primeira série seria Tekiá, Shvarim, Truá e Tkiá. 3 vezes isso. Como é que é? Tkiá é tu, Shvarim, Truá é Shvarim é tu, 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 tu. Isso já é Truá. E depois tem outra vez Tkiá. Tu, faz 3 vezes isso. Depois faz 3 vezes Tkiá, que é o toque longo, e no meio se faz só Shvarim, que é utu, utu, utu. Depois faz o toque longo. 3 vezes essa série. E depois se faz a terceira série com o toque longo e depois só a truá, que é tu, 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 e depois toca o toque longo. Então, são 3 séries de 3 toques, trocando o toque intermediário da teruá, uma vez que são 3 opiniões, que na verdade são 3 maneiras de interferir no mundo espiritual, que a gente faz para cumprir a nossa obrigação de maneira obrigatória. Porque pode ser que a teruá, que a Torá teve a intenção, é só um dos 2, é só talvez Shvarim, que é utu, 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 só isso é truá. Pode ser que seja só o truá, que é tu, 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 tu. E pode ser que são os 2 juntos. A gente tem, para sair da nossa obrigação, com certeza, a gente faz 3 séries, 3 vezes cada um deles. Essa seria o básico dos toques da Torá. Então, assim, entre Shacharit e Musaf, se faz os toques do shofar, como eu falei, e depois, durante o Musaf, se complementa outra série de toques, que aí vai fazer, porque tem também maneiras diferentes de como tocar nas nuances, quando respira, quando não respira. Tudo isso tem interferência nos toques do shofar. Então, os sábios já determinaram os toques do shofar, que vai ter a primeira série, que vai ser de 30 toques, como eu falei, que vai ter 3 séries de 3 toques.
uma vez que uma das séries tem 2 toques no meio, chegam a 30 toques, e depois, durante a reza de Musaf, e depois terminando a reza de Musaf, se complementa para fazer outros toques de shofar, como já está no Sidurim marcado, já está no Mahzorim de Rosh Hashanah, já estão marcados isso. Então, o que eu quis falar aqui que é importante é tá atento em que toque de shofar o Shaliach Tzibur, o Hazan, está fazendo. Porque se você não sabe que toque está fazendo, então a gente fica perdido e não cumpre a mitzvah, porque a gente não sabe o que está escutando. Assim tem que acompanhar, é o toque inicial, é o toque final, e o toque intermediário de cada uma das séries, e está acompanhando onde se encontra cada um, o Hazan, cada um dos toques. O toque do shofar, já fala o Talmud, que quem escuta o shofar, o ano abre para ele os sharim, os portais do ano, tudo é influenciado pelo toque do shofar. O shofar tem a força, ele traz a influência espiritual de abrir para a pessoa brachot sem fins, tirar kitrugim, fazer muita interferência para o ano da pessoa, é o toque do shofar. Assim está dizendo os Hazal, os sábios, no Talmud, no Tratado de Rosh Hashanah. Em relação à anulação de votos, na véspera de Rosh Hashanah, tem o costume de anular os votos, as promessas que as pessoas muitas vezes, sem querer, ela acaba falando coisas que se compromete ou que são considerados como promessas. Por exemplo, uma pessoa que fez 3 vezes uma ação boa, isso vira uma promessa. Uma pessoa que falou que vai fazer algo que é mitzvah, vira promessa. Estou falando isso, são regras para as coisas que as pessoas se comprometem com ela. E assim a pessoa se esquece, ela não teve a intenção de realmente, muitas vezes, de fazer isso como promessa. Mas uma vez que a pessoa fez 3 vezes uma ação boa, vira promessa, mesmo tipo de ação, ela vira promessa. Depois que, se ela fala que vai fazer, vamos estudar, e acaba não estudando, isso é promessa, vamos estudar mitzvah. Qualquer coisa que a pessoa fala que vai fazer uma mitzvah, vira promessa. E aí ela tem que, mesmo que ela não falou promessa, então muitas vezes ela se comprometeu com coisas que ela nem imagina. Então tem o costume de, antes de Rosh Hashanah, fazer a anulação de promessas. Isso se faz, como está no Sidurim, no texto que está já no Sidurim, uma pessoa, ela fala diante de 3 pessoas, e as 3 pessoas anulam a promessa dela, como está nos Sidurim. São promessas não específicas, são promessas genéricas do dia a dia, que a pessoa pode ter se comprometido. Tem o costume de fazer a anulação das promessas. Antes de Yom Kippur tem a reza de Kol Nidrei. Kol Nidrei, todo mundo conhece, é a primeira, como se fosse a primeira reza de Yom Kippur, antes do Arvit, assim que termina, assim, entrando o Yom Kippur, se faz o Kol Nidrei. O Kol Nidrei é a anulação de promessas em público. Todo mundo junto faz, que todas as promessas, todas as coisas que ele se comprometeu, etc., eles anulam em público, todo mundo anula, para a gente ver a importância que tem a nossa palavra. Quando a gente se compromete com algo e não faz, tem uma cobrança sobre o que a gente falou. Então, a gente tem, antes de chegar na sentença, a preocupação de anular tudo que pode nos comprometer, coisa que a gente nem está consciente que a gente fez, nem se lembra o que fez. E, às vezes, falou sem intenção, mas falou e se comprometeu com alguém e acabou esquecendo. Então, tudo isso que a gente fez sem saber, ou se esqueceu, ou que acabou sendo considerado, então a gente anula antes de Rosh Hashanah, porque se a gente chega na sentença com dívidas de várias coisas que a gente teria que estar fazendo e não está fazendo por esquecimento, já seria começar com o pé esquerdo. Dentro dos temas que podem modificar a sentença da pessoa, é citado entre algumas sentenças as seguintes no Talmud. A primeira, que é a tzedakah, a benevolência, como está escrito no livro dos Provérbios. Eu estou lendo aqui no livro dos Provérbios, Mishlei 11:4, está dizendo: tzedakah tatzil mimavet. A tzedakah salva a pessoa de decretos de morte. A pessoa ajuda uma pessoa, ela está se ajudando, na verdade, mais do que está ajudando a outra pessoa. Porque a pessoa que ajuda alguém, ela está se salvando de decretos, ela está recebendo bons decretos. Como traz o Talmud alguns casos que tocam nesse ponto.
Outro ponto que é o Talmud cita como possibilidade de modificar a sentença é modificação das ações, que seria a conhecida Teshuvá, a retificação das ações. Como está dizendo no livro de Iona, o livro de Jonas, o profeta Iona está dizendo, no capítulo 3, versículo 10, Vayar a Eloquim et Maaseihem, e viu Deus as ações, está falando das pessoas de Nínive. Aqui a gente vê que também recai. Em Nínive eram integrantes não judeus, de outros povos. E Deus viu que eles retificaram as ações dele. E está dizendo no profeta, e que Deus voltou atrás do mal que estava para fazer sobre eles, que estava para recair sobre eles. Deus perdoou os habitantes de Nínive, por mais que a gente vê aqui que Rosh Hashanah é um Hag, né? uma festividade judaica. Na verdade, o mundo inteiro está sendo julgado. E a gente aprende de Nínive, a gente, inclusive em Yom Kippur, se lê o livro de Iona, onde a gente vê que eles mudaram, certificaram, Deus perdoou o decreto que tinha de destruição da cidade de Nínive, pela retificação das ações dele. Então a gente vê que retificação das ações modifica a sentença. Como está explícito no livro de Iona, para os habitantes de Nínive. De passagem também, tem várias pessoas que me perguntaram se Bnei Noach também tem que fazer Rosh Hashanah. A resposta é que a influência de Rosh Hashanah está no mundo para todos. É claro que o Bnei Noach não está comprometido para todas as leis, como o integrante de Israel está comprometido, mas ele deve também aproveitar esses dias para refletir, conversar com Hashem. Se ele quiser aproveitar esses dias, ter sentenças boas para o ano que vem, também recai sobre ele Rosh Hashanah, recai sobre todos nós. Rosh Hashanah recai sobre toda a criação. E aqui é um exemplo explícito sobre os habitantes de Nínive. E também outro ponto que muda as sentenças é a Tzeaká. Tzeaká são as súplicas. Quando a pessoa grita para Hashem, quando ela suplica para Hashem, isso também muda as sentenças, como está escrito no livro dos Salmos, em Teilim, Vaitzaku el Hashem betzar lahem, e vão gritar para Deus quando você está em sufoco, em situação de aperto, dos perigos, Deus vai tirar vocês do perigo. A gente vê que aqui, quando a pessoa está em decretos de perigo, situações difíceis, então ela suplica para Hashem, ela pode modificar as sentenças. O que eu aconselho nesse ponto é que as súplicas sejam sinceras, do coração, com reflexão, com lágrimas, porque realmente nós estamos sendo julgados, nós estamos sendo analisados e a nossa vida está sendo decretada. Então a gente tem que realmente sentir que é algo que toca em cada um de nós, não é algo teórico, é algo que toca na vida de cada um de nós. Cada um tem tantos problemas no dia a dia, tantas dificuldades, é o dia que a gente tem para suplicar para Hashem. É claro, em Rosh Hashanah os sábios já ensinam que não se deve fazer súplicas pessoais, e sim súplicas, uma vez que a gente está declarando ele como o rei, o domínio dele. Então não é compatível, não é propício você fazer pedidos pessoais. Porém, se a intenção da pessoa é participar do projeto, já vamos falar disso, o projeto de Hashem, trazer o nome dele para o mundo, ela pode, nas rezas, lembrar ela junto com outras pessoas, fala, ajuda a mim, a minha família e a toda a humanidade, botar ela também, lembrar ela se é para coisas boas que tem a ver para fazer a função de Hashem, então não tem problema. Mas pedir só por pedir coisas em Rosh Hashanah não é propício. Pedir coisas pessoais só por pedir coisas que são pessoais não é propício em Rosh Hashanah. Só se você conecta o pedido para algo que vai conectar com o domínio de Hashem. Por exemplo, eu quero ter saúde para te servir melhor, para poder cumprir mais mitzvot, e que toda a minha família também tenha mitzvot, também toda a humanidade, para poder fazer melhor as suas leis, cumprir melhor as suas leis, e assim, etc., poder estudar e poder ter força para poder estudar e transmitir a Torá, etc., e ter bom sustento para poder também ter para conseguir o caminho, etc., conectar isso para a vontade de Hashem. Então,
você pode se juntar com mais pessoas e fazer pedidos. Mas o principal nesse dia é pedidos genéricos, pelo nome de Hashem, pelo domínio de Hashem, para ser revelada a luz de Hashem no mundo, e para que todo mundo reconheça Hashem. E aqui você pode juntar você como específico dentro do público, para você também sentir, às vezes, mais força na reza. Se a gente reza muito genérico, muitas vezes a gente não tem força de rezar com muita kavaná. A gente precisa, muitas vezes, botar a gente no meio, para a gente pedir com todo o coração. Então, como eu falei, pode acrescentar dessa maneira. Está escrito no Tratado de Rosh Hashanah, página 16b. Kol Shana sheirasha betchilata mitasheret besofá. Todo ano que ele é pobre no início, ele é rico no final. O que quer dizer que ele é pobre no início? Ele é rico no final. Se a pessoa se põe como pobre no Rosh Hashanah, que é o princípio do ano, quando é feito os decretos, ela sente que é dependente de Hashem, que não tem nada. Ela pode ter saúde, ela pode ter dinheiro, ela pode ter casa, ela pode ter tudo, mas ela sabe que isso é de Hashem e no ano que vem nada está prometido para cada um. A pessoa sente que está tudo na mão de Hashem, ela sente que não tem nada, tudo é de Hashem, e ela pede para Hashem com todo o coração, como a gente falou antes. Então, o ano vai ser rico no final. Por quê? Porque uma vez que você realmente reconheceu Hashem, que tudo depende dele, então você tem brahá. Esse ano vem brahá para a pessoa maior. Mas se a pessoa já se sente que ela não precisa de Hashem, que ela já tem tudo, que ela já tem dinheiro, já tem casa, já tem saúde, então ela é pobre no final. Por quê? Você colocou a tua sorte em tuas mãos. Você falou, como se falasse, Deus, já tenho tudo, não preciso de nada. Então a pessoa não se conecta com a brahá, não se conecta com a submissão a Hashem, e assim ela recebe menos brahá, e ela é pobre no final. Então lembrar disso que a Gemara fala, nesse dia a gente vai, como uma pessoa necessitada que não tem nada, se relacionar com Hashem, que toda a nossa vida está na mão dele, toda a nossa saúde está na mão dele, todo o nosso sustento está na mão dele, toda a nossa Torá, nosso estudo, está tudo na mão dele. E a gente não tem nada. E se a gente vai dessa maneira em Rosh Hashanah, a gente chega dessa maneira, então a gente vai receber muita brahá e o ano vai ser rico no final, a gente vai ter tudo, se Deus quiser. Outro ponto, como já falei em outras oportunidades, é importante a pessoa querer vir pronta e querer e pedir por uma função no próximo ano, para esse ano que está entrando, uma função boa, que vai participar do projeto de Hashem de maneira positiva e construtiva. E assim como Deus está dividindo as funções para esse ano, então ela tem muita chance de receber uma função boa, porque ela está vindo querendo isso, e Deus está dividindo isso. Então ela tem muito mais chance de receber algo bom. Então, vir em Rosh Hashanah querendo uma função, participar do projeto de Hashem e pedir para participar do projeto de Hashem, você reconhece que ele realmente tem o domínio de tudo, tudo depende dele. E você pede para participar desse projeto dele, porque quem está fora não tem, está fora. Não tem, na verdade, não tem nada, porque quem está fora do projeto vai terminar, tudo vai terminar em potencial, não existe. Então, a pessoa que desde Rosh Hashanah até Yom Kippur, na reza de Shmona Esrei, não se faz aquele Akadosh, se faz a Melech Akadosh, não esquecer disso. E também não se faz Melech Ohev Tzedakah Mishpat, o rei que gosta da sentença, e sim se fala Melech Mishpat, o rei da sentença, porque são dias de sentença, a gente lembra de uma maneira mais explícita o atributo que Hashem está usando nesses dias, porque a gente se refere na reza de acordo com os atributos que Hashem se expressa no momento de cada reza. Então, por isso se faz essas mudanças na reza do Shmona Esrei, desde Rosh Hashanah até o final de Yom Kippur, tem essas mudanças, não esquecer dessas mudanças. É importante botar no Sidur uma marcaçãozinha para se lembrar disso, e porque tem casos que tem que voltar, casos que não tem que voltar, e vocês podem ver no livrinho lá sobre Rosh Hashanah e Yom Kippur, que lá eu explico os detalhes das leis. Aqui o nosso objetivo é mais lembrar e trazer de maneira mais genérica alguns pontos para a pessoa aprimorar o Rosh Hashanah dele, e também não esquecer alguns pontos que são importantes. Na Erev Rosh Hashanah, na tarde antes do Rosh Hashanah, não se faz Tachanun, somente em Selichot se faz Tachanun, mas no Shacharit já não faz Tachanun na reza, e nem no Minchá faz Tachanun, como na véspera de Yom Tov. Também não se toca shofar na véspera de Rosh Hashanah, para diferenciar entre o toque de shofar, que é costume, que se faz em Elul,
depois das rezas de Shacharit, e o toque de shofar que se faz em Rosh Hashanah, que é uma mitzvah da Torá. Também se prepara para Rosh Hashanah, a gente se banha, se veste, comprou para os Hagim, porque a gente é um dia de sentença, porém a gente tem confiança em Hashem, na bondade de Hashem, que mesmo que é uma sentença justa, que é feita por Hashem. Então a gente demonstra confiança na sentença de Hashem, se preparando com alegria, se banhando e também se vestindo bem para o Hag, como os outros Hagim. Por mais que é um dia de sentença, teria que ser um dia com muita reverência, e de fato é um dia de muita reverência, somente que a gente também demonstra confiança no bem de Hashem, que a sentença dele é justa, e a gente está alegre por isso também, está confiante em Deus por causa disso. Não é uma sentença falsa com pessoas que são subornáveis, etc. Hashem, então tem que estar contente e confiante. E o último ponto que eu quero falar, que tem o costume, antes de Rosh Hashanah, quem puder, e nos túmulos de tzadikim, e assim rezar lá, que pelo mérito dos tzadikim, para a gente também despertar os tzadikim no túmulo deles, que é o dia de sentença, para eles também irem lá para Hashem e rezarem por nós, e que, se Deus quiser, a gente vai passar bem esse ano, que esse ano realmente, o que nos espera, ninguém sabe, o mundo está balançando, o mundo está algo estranho acontecendo no mundo. Todo mundo fala isso, todo mundo sabe disso. Muitos desastres, muitas coisas estranhas, muitas coisas, decretos acontecendo no mundo. E fora o corona, toda essa epidemia, etc., tá? Pandemia, tudo que está acontecendo no mundo são coisas que parecem inéditas, tudo junto. E tudo um incerto muito grande. Então, esse ano provavelmente é um ano decisivo. Vai ter, como o ano passado foi um ano decisivo, a gente vê que o ano que aconteceu não foi fácil, foi um ano bem difícil, o ano passado para esse. Esse ano ainda é muito mais pelo que está acontecendo já no meio de tantas coisas, tanta bagunça no mundo. Então, com certeza, também é um ano decisivo. Todo ano é decisivo, mas esse ano a gente vê que é mais claro, é mais gritante, né? Mais a ênfase do que está acontecendo no mundo nos desperta para realmente suplicar para Hashem e pedir para nós, para nossas famílias, para nossa sociedade, para a humanidade, que tenhamos um ano cheio de boas realizações, com saúde, com Parnassá Tová e com tudo de bom para todos nós, se Deus quiser. Dia que a gente reconhece o domínio de Hashem no mundo, a gente se submete ao domínio de Hashem, a gente quer participar e pede para participar do projeto de Hashem, recebe o jugo da Torá, quer receber uma função boa de Hashem, a gente pede por isso. E, como está escrito na Parashá da semana, eu estou aqui sem o Sidur, eu tenho aqui no meu bolso, como está dizendo na Parashá da semana, algo interessante, como eu falei, quem participa do projeto de Hashem, então ele está conectado com a vida eterna. Quem não participa do projeto de Hashem, ele faz parte de um cenário. E esse cenário vai terminar. A Torá fala isso explicitamente, como está escrito na Parashá da semana. Na Parashá, uma antes do Asino, que se chama Parashá Vayeler. Parashá Vayeler, na verdade, é antes da Parashá Vayeler Netzavim. No final da Parashá Netzavim, está dizendo o seguinte: Re natati lefanecha yom et hachaim vet hatov. Veja, eu coloquei diante de ti hoje a vida e o bem, o bom. Como assim? A vida e o bom são duas coisas? Urashi pergunta isso. Urashi explica. O bem, quem opta pelo bem, então ele recebe a vida. Está dizendo, lefanecha yom et hachaim vet hatov. Eu coloquei diante de ti a vida e o bem. Se você opta pelo bem, você tem a vida. Vetamavet, vetará, a Torá fala. Eu coloquei diante de ti a morte e o mal. Porque se a pessoa opta pelo mal, ela está optando pela morte. O que quer dizer isso? Se a pessoa opta pelo bem, tem a vida. Se ela optou pelo mal, tem a morte. A gente vê pessoas que às vezes optam pelo mal e estão vivendo muito bem. E tem pessoas que optam pela vida e parece que estão vivendo uma situação difícil.
Na verdade, aqui se trata do que a gente está falando antes. A pessoa que opta pelo bem, ela tem a vida. E todo o projeto de vida dela é voltado para a vida eterna dela. Ela vai ter uma vida eterna. É algo que não tem preço, não tem como imaginar. Há uma vida eterna. Então, toda a vida dela, ela se conectou com o bem, sendo conectado para ela, para consertar ela, para endireitar ela, direcionar ela, para ela chegar no melhor que ela pode dentro da opção que ela optou em ter, para ter a vida eterna. E a pessoa que optou pelo mal, ele se conecta com a morte, porque tudo que ele tem é voltado para desconectar ele da vida eterna e conectar ele com o que ele merece nesse mundo físico, e assim terminar a carreira dele nesse mundo físico, que é a maior morte que existe, porque a pessoa não tem continuação eterna. Então, quando Deus coloca o bem e a vida, se a pessoa opta pelo bem, tem a vida, falou Rashi. E coloca o mal e a morte, porque se opta pelo mal, tem a morte. O que a gente vê nos nossos olhos é só a maneira que vai levar para a vida ou para a morte. Como a gente já fala, muitas vezes as pessoas perguntam, como tem pessoas ruins que têm coisas boas, por mais que a gente responde, pergunta outra vez. E pergunta outra vez. Porque incomoda. O Shlomo Amelech já perguntou isso no livro dele, Coelet. O livro, uma boa parte do livro é para responder essas perguntas. O livro do Coelet. E a resposta básica para isso é o texto natural explícito. O bom é a vida. E aqui depois no versículo seguinte, para quem quiser ver na Parashá Netzavim, é no final da Parashá, no capítulo 30, no versículo 15, no versículo 16 ele explica Asher Anochim Metzavcha Yom, Le'ahavai et Hashem Elokecha. Ele vai explicar o que é a vida. O que hoje eu estou ordenando você para amar o Eterno, o teu Deus, Lalechet Bedrachav, caminhar nos seus caminhos, Velishmor Mitzvotav, cuidar das mitzvot dele, dos preceitos dele, Vechukoisav, dos decretos dele, o Mishpatav, das sentenças dele, Vechaito Veravito, o Verachecha Hashem Elokecha Baretz Asher Atah Basham Aleristah. E aí você vai ter todas essas brachot que Deus fala. Vem mifnei levavecha, agora eles vão explicar o que é morte. E se você desviar seu coração, velotishma, e você não escutar, venidar teu estachavita aleluim acherim veavadetam, e você se curvar para outros deuses, e você servi-los, aí ele vai trazer que isso, na verdade, vai ser vai se afastar de todas as coisas boas. E isso é considerado a morte. Só uma passagem aqui que fala servir outros deuses. A gente pensa que é só quando a pessoa se curva para os deuses, né? A Torá já explica que tem deuses de ouro e de prata, tem a pessoa que se vende para o dinheiro. E tem uma coisa pior ainda. Isso está explicado na parte oculta da Torá nos sábios, que existe o Deus da heresia. É uma força da heresia que existe no mundo espiritual, que ela leva as pessoas a negarem a Deus, negarem qualquer coisa espiritual. Isso se chama Naval. Isso é o nome que os sábios explicam, que é o nome dessa força espiritual. E as pessoas que entram nessas ideias de negação espiritual é a idolatria de nível mais baixo que existe, a nível da a parte oculta da Torá explica. A pessoa está conectada com a parte mais baixa das forças espirituais. A pessoa que realmente opta em negar vai se revestir nela, o ruach do naval, o espírito dessa a idolatria, e vai levar a pessoa para esse caminho, o caminho que a pessoa quer ir, ela é levada. E ela vai negar qualquer coisa espiritual. Tem uma idolatria que a Torá cita, que é parecida com isso, que se chama a idolatria do Peor. É onde o trabalho idólatra se resume em ir até o ídolo e defecar no ídolo. Esse é o trabalho que faziam na idolatria. Mas qual a ideia dessa idolatria? Essa idolatria vem mostrar que, mesmo se a pessoa quer colocar um espaço para a espiritualidade, que fazer dessa maneira, desprezar ao máximo a espiritualidade. Essa é a ideia. Tem pessoas que desprezam, que negam a espiritualidade, negam a existência de Hashem. Isso, na verdade, vem de uma força também espiritual idólatra, que é o nível mais baixo. Uma pessoa que faz idolatria, pelo menos, ela tem uma crença, ela pode amanhã retificar, ela pode direcionar para Deus, ela pode retificar a crença dela. Mas alguém que entra nessa crença de não ter crença, então é muito difícil retificar. Ele está realmente num nível muito baixo, espiritual falando, onde essa força se incorpora nele, é uma força também uma força de idolatria,
Mas ele acha que não é idolatria, porque ele está negando, mas é uma força de negar, que, inclusive, quem está numa idolatria, ele é tentado por essa força, porque é uma força ainda mais baixa que idolatria. É uma idolatria mais baixa que tem. Mas não, tem coisa pior ainda, que é negar tudo. Negar tudo é pior que idolatria. É uma idolatria pior que idolatria normal, porque idolatria normal, como eu falei, ainda tem a chance dele direcionar para o Deus. Ele vai refletir, vai pensar, realmente, ele acredita, só que ele está parando no meio do caminho. Se ele termina a vida assim no meio do caminho, não é bom, mas se ele tem a chance sempre de refletir e ver, não, talvez tem Deus acima de tudo. Só esse pensamento que talvez tem Deus acima de tudo já eleva ele para um nível maior. E assim por diante, até que ele vai reconhecer que tem um Deus único, que está acima disso tudo. Aí ele tem a chance de retificar. Mas alguém que nega tudo, a chance é quase nula de se retificar. Essa é a ideia. E tenhamos um ano cheio de boas realizações, com saúde, com Parnassá Tová e com tudo de bom para todos nós, se Deus quiser. É isso.